Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Amém, irmãos? Bom estarmos na casa do Senhor, nessa noite de encerramento da campanha. Eu gostaria que você me acompanhasse aí, João capítulo 3. É a divisa, né? João capítulo 3, o verso 16, amém? Acho que é a primeira vez que eu prego depois de receber o título de campeão da Gincana 2025 da Escola Bíblica Dominical da Ibapa, né? Que honra, que honra, que alegria. Eu fiquei pensando nesses últimos anos, eu falei, acho que eu nunca ganhei uma Gincana da EBD. E olha que a Escola Bíblica Dominical, eu tenho uma relação de muito carinho com a Escola Bíblica Dominical, porque antes de me batizar, em 2003, eu lembro que foi a Escola Bíblica Dominical o primeiro lugar que eu comecei a participar na igreja, na Assembleia de Deus aqui do Ministério Amor e Graça, aqui na rua de trás ali do falecido pastor Kleber. Então, comecei, a princípio, recebendo uma ordem do meu pai e da minha madrasta, que dizia que se eu quisesse continuar vindo, passar os finais de semana na casa da minha avó, com meus primos e minhas tias, eu deveria estar indo na igreja. Então, tinha dias que eu ia, tinha dias que eu não ia, eu pedia para minha avó para falar que eu fui, aquela situação toda lá de 15 anos, adolescente, jovem e tudo mais. Só que eu me recordo que eu não tenho, a memória que eu tenho assim muito clara é que eu comecei a caminhar, não no culto da noite, não no culto do domingo, da quarta, lá era quarta, domingo, terça de manhã. A memória que eu tenho é que o primeiro lugar que eu fui, salvo engano, até fui com a minha prima, a Dayana também, que é a enteada da minha tia que está aqui hoje também, foi na Escola Bíblica Dominical. E quando eu cheguei ali, eu me lembro de uma atitude, nós acabamos de falar aqui sobre a atitude de amor, a atitude do professor, que na época ali era o presbítero Ricardo. Eu cheguei ali, mas creio que por intervenção divina, usado pelo Senhor, ele teve a atitude de tomar uma revistinha ali, porque a revistinha era, não sei como funciona aqui, mas ali era comprada por demanda, a conta certinha. Então, a quantidade estava toda certa, mas ele falou assim, olha, tem muita gente muito crente velho, que não tem compromisso com a Escola Bíblica Dominical e tudo mais, você é um jovem, eu vou investir em você. Aí pegou uma revista e falou assim, toma, a revistinha é sua, você começa a usá-la a partir de hoje. Eu acho que deu certo o investimento, amém, irmãos? E nunca mais eu deixei de caminhar, nunca mais eu deixei de me envolver com a Escola Bíblica Dominical. Semana passada eu falei, tive meus momentos de altos e baixos, mas sempre tive um compromisso muito forte, muito grande com a Escola Bíblica Dominical, mas apesar de todo esse compromisso, nunca tinha ganho uma gincana, né, seu Jorge, irmão Jorge? Mas hoje nós ganhamos e eu fico feliz aí por esse prêmio, amém, irmãos? João capítulo 3, versículo 16, quem encontrou diz amém? Acompanha aí na sua Bíblia, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Porque Deus... mas tenha a vida eterna. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Eu quero ser bem objetivo para a gente poder otimizar bastante o tempo. Eu gostaria de iniciar, já vinha meditando um pouco sobre esse assunto, e nesse domingo nós estamos encerrando essa campanha de missões. Já ouvimos o nosso pastor falar sobre a importância de se conscientizar, se mobilizar e tudo mais. Aí teve um outro domingo também que teve uma missionária aqui do Quênia, né? Também falando de todas as suas experiências e tudo mais. Eu gostaria de, obviamente não dá para o texto todo, mas fica a dica, depois você em casa, acessa o site da Junta de Missões Mundiais
e ler na íntegra o texto lá do pastor João Marcos Barreto, que é o diretor executivo de missões mundiais. Eu gostaria de introduzir, fazendo a leitura de uma parte desse longo editorial que ele colocou aqui, falando sobre a campanha. Ouça com atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o resumo do Evangelho. Quem crê nisso? Esse é o resumo do Evangelho, e assim diz o nosso pastor. Se perdêssemos toda a Bíblia, o que seria uma tragédia, mas mantivéssemos esse texto, nós teríamos o resumo do que Deus quer para o mundo. Ou seja, o pastor diz assim, estamos diante do resumo do Evangelho. Se por acaso nós perdêssemos as Escrituras, se por acaso nós voltássemos de novo àquela época de Neemias, de Esdras, onde ele se perdeu as Escrituras, e de repente eles encontram as Escrituras no meio ali da reconstrução dos muros. Se por acaso nessa época vivíssemos uma crise tão acentuada, aonde perdêssemos a Escritura, se nós lembrássemos aqui da nossa mente, deixar isso bem gravado assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós já teríamos o resumo de todo o Evangelho, de todo o amor que Deus tem pela raça humana. Repare que esse texto começa falando de uma razão, porque o texto diz assim, porque Deus amou. Ou seja, o texto que nós lemos, ele começa dizendo, porque, ou seja, há uma causa para o que nós fazemos. Ouvimos o pastor falar, nosso pastor, ouvimos a missionária do Quênia, acabamos de ouvir agora aqui a nossa irmã Vilma falando também sobre essa importância dos adotantes, e toda essa ação, todo esse mês, todo esse trabalho agora no contexto de missões mundiais, ele tem uma razão, ele tem um porquê, ele tem uma causa, e o texto, quando nós lemos, diz a mesma coisa, Deus, porque Deus amou, ou seja, há uma causa que move o amor de Deus. O que nós desejamos é o resultado do amor de Deus. Ouça isso aqui, nós não fazemos missões porque somos capazes. Quem aqui é capaz? Ninguém é capaz. Se for contar da nossa capacidade, a irmã Vilma acabou de falar agora aqui, tem pessoas que adotam com R$2. Tem pessoas que adotam com R$5. O que R$5 vai resolver na vida de um missionário? Só que nós servimos a um Deus que Ele multiplica, assim? Ele abençoa o pouco, como a minha avó dizia, com Deus é muito, então Ele abençoa. Ele é aquele Senhor que pega 5 pães e 2 peixes e multiplica. Por isso que nós honramos a vida desse adotante, que assim como a nossa irmã começou a adotar com R$2, com R$5. Mas o mais importante é o seguinte, se nós não temos em nós mesmos capacidade de resolver nada, ou seja, nós fazemos missões não porque somos capazes, não porque somos superiores aos outros, nós não fazemos missões porque os outros merecem o que nós merecemos, nós não fazemos missões porque somos capazes, não fazemos missões porque temos recursos. Não, a igreja, a IBAPA é próspera e tem recursos. Será que essa é a verdade? Não. O porquê não está nos nossos recursos. Em último caso, nós podemos até dizer que não é nem porque fomos mandados, mas porque Deus amou. Ou seja, não é por conta do nosso recurso, não é por conta da nossa capacidade, não é por conta da nossa conta bancária. Por que nós fazemos missões? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e nós estamos aqui hoje promovendo, propagando essa mensagem. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém. Essa é a razão, e precisamos sempre lembrar disso. Lembra disso em nome do Senhor Jesus. Não, é a minha contribuição. Não, é o meu recurso. Não, é porque Deus amou. Ele é a razão principal. Ele é a causa principal. E se não fosse o amor dele, nós não estaremos aqui hoje para termos o privilégio de participar de toda essa mobilização. Amém? Essa é a razão, e precisamos sempre lembrar disso. A partir do instante
que eu venha perder a visão de que faço o que faço por causa do amor de Deus, eu contamino a minha obra. Ou seja, não perca essa visão de que você faz o que faz, não porque você pode, tem capacidade, não é nada disso, é porque Deus amou, é porque Deus te alcançou com graça e misericórdia. Se não fosse isso, onde nós estaríamos? Mortos no lamaçal do pecado, mas glória a Deus que Ele nos amou e nos alcançou com a sua graça, bondade e misericórdia. A partir do instante que eu venha perder a visão de que faço o que faço por causa do amor de Deus, eu contamino a obra, o meu trabalho e a minha existência, é por causa do amor. E é interessante porque não é qualquer amor, é o amor do eterno, daquele que não precisa ser amado, não precisava amar porque Ele se basta, aquele que não precisava se relacionar porque Ele é trino, mas Ele nos criou, Ele nos amou. Então a razão de missões é essa: amar. Amém ou não amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra em nome de Jesus? Tudo que foi feito nesse mês, tudo que missões realiza, é por esse motivo: o amor, amar. Introduzidos, eu gostaria de trazer rapidamente aqui alguns pontos para a nossa reflexão, para o nosso pensamento, que é o seguinte: muitas das vezes nós começamos a ver toda essa movimentação, todo esse trabalho que ele é realizado, e eu comecei a pensar e a meditar sobre isso, missões mundiais. Ouvimos os testemunhos, ouvimos os números, ouvimos tudo o que é falado. E eu me lembrei de um texto bíblico, que você vai entender bem esse primeiro ponto que eu quero trazer para você, essa primeira reflexão, porque assim, nós ouvimos falar dos adotantes, ouvimos a missionária que saiu do seu país de origem, foi para um outro país, uma outra cultura, ouvimos tudo isso, ouvimos o pastor falar, ouvimos outras pessoas contar os seus testemunhos, ouvimos os dados, todos os números. E a pergunta para nós hoje é: como que nós reagimos diante de tudo isso que nós ouvimos falar de missões? Aí, para poder trazer essa reflexão para nós aqui, falando sobre como reagimos, como que nós reagimos quando ouvimos a missionária do Quênia falar, como reagimos quando ouvimos pessoas que estão doando aqui desde 1900 e quanto? 1999, como que você reage? Como você reage quando ouve o pastor pregar aqui, como naquele dia ele pregou junto com a Malúcia? Como nós reagimos? O texto que eu gostaria de ler com você, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é Lucas capítulo 24. Lucas 24. A partir do versículo 13. Esse texto fala do momento em que Jesus se encontra com 2 discípulos indo em direção a Emaús. Diz assim, o versículo 13: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, ou aproximadamente 10 quilômetros, cujo nome era Emaús. Talvez você já conheça essa história, esse texto. 2 discípulos a caminho de Emaús. Entenda bem, olha só. Eis que no mesmo dia, ou seja, esse capítulo 24, lá no começo dos primeiros versículos, a gente está lendo o versículo 13, fala do momento quando aquelas mulheres, Maria Madalena e as outras, chegaram no túmulo e viram que o túmulo estava vazio. Ou seja, de manhã cedo elas viram, o túmulo está vazio. E no mesmo dia, aqueles homens tomaram conhecimento de tudo o que aconteceu, estavam em Jerusalém e voltaram para casa andando, 10 quilômetros. 10 quilômetros deve dar mais ou menos daqui até onde? Acari? 10 quilômetros. Então o pessoal saiu daqui de Jerusalém para Nova Iguaçu, andando e falando e pensando. Aqueles homens, irmãos, igreja, estavam decepcionados e desanimados. Imagina você andar 10 quilômetros, 2 homens, 2 discípulos, tristes, chateados, desanimados, por quê? O Senhor que eles serviam, o Senhor Jesus, no entendimento deles, deveria libertá-los da mão de Roma. E agora, cadê o Jesus que falou? Cadê o Jesus que tanto ensinou? Cadê o Jesus que tanto pregou?
As mulheres foram mais cedo no sepulcro e o sepulcro está vazio. E eles voltam desanimados, cabisbaixo. E de repente, no meio do caminho, quem aparece para conversar com aqueles dois homens? O próprio Jesus. Só que eles estavam tão desanimados, eles estavam tão tristes, tão cabisbaixos, que não perceberam que Jesus estava com eles. Aí Jesus se aproxima deles, olha só, iam falando entre si de tudo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Imagina os dois homens conversando, pensando: rapaz, o que aconteceu? Jesus falou, fez, aconteceu, e agora? Sumiu, e agora? O que será de nós? De repente Jesus se aproxima deles, e Jesus se aproxima, os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecesse, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que vocês estão tristes? Jesus pergunta: o que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tristes? Aí eles viram e falam o seguinte: vem cá, você por acaso é um peregrino? Você está perdido? Eles estavam tão desanimados que não conseguiram entender, identificar que era Jesus. E eles perguntaram: você por acaso é um peregrino, não sabe tudo o que aconteceu, não ouviu falar de Jesus e era o próprio Cristo? Foram caminhando. Quando chega perto da casa daqueles dois discípulos, eles já estavam para se despedir. E os discípulos viram e fazem um convite, né? Olha, está tarde já, vai cair a noite, passa, fica aqui com a gente. Eles mesmo sem saber que era Jesus. Jesus vai, aceita o convite e diz assim, ó, e eles os constrangeram dizendo: fica conosco porque já é tarde. E já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Jesus entra na casa daqueles dois homens e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, o partiu e lhe deu. Ou seja, Jesus vai fazer uma refeição ali com eles. Só que no momento em que ele parte o pão e reparte entre eles, o verso 31 diz assim, ó: abriram-lhe então os olhos e conheceram, e lhe desapareceu deles. Quando Jesus serviu o alimento, os olhos deles se abriram e perceberam que, na verdade, quem estava falando com eles era o Mestre. E o verso 32 é que eu gostaria que você refletisse comigo. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Depois que Jesus desapareceu, eles falaram o seguinte: vem cá, o seu coração não ardeu quando no caminho aquele homem, Jesus, falava conosco? O seu coração não ardeu? Olha só o que diz o texto: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava? E a pergunta para a nossa vida aqui nessa noite é o seguinte: seu coração não queima aí dentro do seu peito quando você ouve falar sobre missões? Como é que o seu coração fica dentro do seu peito? Será que você está tão desanimado, tão preocupado, tão triste com os afazeres da vida, que você ouve falar dos adotantes, que você ouve falar das missionárias, dos missionários, que você ouve o pastor pregar, ouve outro irmão vir aqui pregar, e como que está o seu coração? Será que o seu coração não queima dentro de si quando você ouve falar de missões? A minha oração aqui nessa noite para o Senhor é o seguinte: Senhor, que o nosso coração possa queimar dentro de nós quando nós ouvirmos falar de missões, que o nosso coração possa se aquecer quando nós ouvirmos falar dos adotantes, que o nosso coração possa se aquecer quando ouvirmos falar dos missionários que estão dando a própria vida pelo Evangelho, pelo mundo afora. Mas o problema é que muitas das vezes nós ouvimos o missionário falar, as experiências dos adotantes, pessoas como o nosso querido Jabos, que descansou no Senhor, mas não deixou de dar o exemplo aqui através da sua esposa, também adotando. E como que a gente reage diante de tudo isso? Com desânimo, com tristeza. Mas nessa noite, a primeira coisa para a nossa reflexão aqui nessa noite é isso: que o seu coração, que o meu coração possa aquecer diante de missões, que o meu coração e que o seu coração possa estar quente, aquecido diante dessa causa. O que é o coração aquecido? É entusiasmado.
é alegre, é mobilizado, é envolvido. Amém ou não amém? Que o nosso coração se aqueça, que o nosso coração se entusiasme com essa causa, que quando você olha aqui, quando você for convidado, é culto de missões, não precisa responder, é um pensamento seu aí, mas quantas das vezes a gente pensa assim, olha, é culto de missões, e você fala assim, culto de missões, não vou hoje não, deve ser aquele culto mais ou menos, vai estar lá o irmão apresentando os slides, não sei o que, não, é culto de missões, venha, se mobiliza, se envolva, participa, aqueça o seu coração, aqueça a sua alma, se entusiasme quando o assunto for missões. Não sei se você percebeu, eles estavam andando tristes, desanimados, cabisbaixos, depois que ouviram o Senhor Jesus falar, depois que foram alimentados pelo Senhor, percebeu? Primeira coisa, os olhos se abriram. Segunda coisa, o coração se aqueceu. E terceira coisa, irmão, mesmo de noite, saíram de casa desesperados e foram anunciar: Jesus ressuscitou. E eu quero liberar essa palavra para a minha vida e para a tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que a partir de hoje, toda vez que você ouvir falar de missões, que os seus olhos possam se abrir para esse tema, que o seu coração possa se aquecer para esse assunto, e que os seus pés possam se movimentar para anunciar que Jesus Cristo vive e reina, salva, cura, liberta em nome do Senhor. Amém ou não amém? Aleluia. O outro ponto é o seguinte: primeiro, é para nós nos entusiasmarmos, amém? Para que a gente possa se animar, para que o coração possa se aquecer. O segundo ponto é o seguinte: muitas das vezes, nós já estamos nessa caminhada há 10, 15, 20 anos, 30 anos, aqui nós temos membros fundadores da igreja que têm mais de 50 anos, e no meio da caminhada, nós somos seres humanos sujeitos a desanimar mesmo, sujeito a parar, sujeito a ficar desanimado. E eu tenho uma palavra em nome do Senhor Jesus, nesse contexto de missões, para nossas vidas também, para a sua vida também. Por quê? O texto de Jeremias, olha só, Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20. Vai falar sobre um momento na vida do profeta Jeremias que ele ficou desanimado, que ele se considera iludido pelo Senhor. Não precisa levantar a mão, mas eu vou perguntar: algum de nós aqui, ou agora, ou em algum momento, se sentiu iludido pelo Senhor? Se sentiu iludido pela palavra de Deus? Se sentiu iludido, enganado por Deus? Jeremias, no capítulo 20, ele tem aproximadamente, salvo engano, aproximadamente uns 20 anos, aproximadamente 20, 30 anos, não sabe exatamente a idade dele, mas nesse momento, olha só o que ele vai dizer: iludiste-me, olha só o que o texto diz, Jeremias capítulo 20, versículo 7, ele vai dizer: iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e ludibriado todo dia. Olha o que Jeremias está falando: Senhor, o Senhor me iludiu. Eu estou pregando, eu estou anunciando a tua palavra e eu virei motivo de chacota, eu virei motivo de humilhação. Eu estou pregando, eu estou fazendo missões, mas sabe o que eu estou ganhando com isso? Perseguição. E ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu. Ele diz mais na outra tradução: tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição, por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche. Ele estava desanimado. Não precisa levantar a mão, mas em algum momento você já se sentiu desanimado? Em algum momento você já falou: Senhor, eu estou aqui há 10, há 15, há 20, há 30 anos, fazendo missões, participando dos ministérios, participando de todos os desenvolvimentos da igreja, só que eu estou me sentindo desanimado, eu estou me sentindo para baixo. E entenda bem uma coisa:
Jeremias tomou uma decisão no versículo 9, ele diz assim, ó, quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Olha a decisão do profeta Jeremias, ele falou, não vou mais falar do nome do Senhor, não vou mais anunciar a palavra do Senhor, não vou mais profetizar acerca do Senhor. Você já se viu numa situação dessa, como o profeta Jeremias? Você já percebeu uma situação onde um profeta diz assim, olha, eu estou tão desanimado, tão iludido que eu decidi, não vou mais falar do nome do Senhor. Muitas das vezes a gente olha o pastor, o líder, a liderança aqui na frente e esquece que essa liderança, que esse pastor, que esse profeta, como é aqui no caso de Jeremias, também ele é um ser humano, tem alma, tem coração e fica cansado. Amém ou não amém? Mas olha só, o que diz aqui o texto. O versículo 9 fala assim, ó, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Sabe o que Jeremias está falando? Ele diz assim, olha, toda vez que eu pensei, não vou mais pregar, toda vez que eu pensei, não vou mais falar do Senhor, ao mesmo momento, a palavra do Senhor queimava dentro de mim e não permitia que eu parava. Você consegue entender isso nessa noite, em nome de Jesus? Ele diz assim, ó, eu decidi, eu pensei comigo, não vou mais profetizar, não vou mais falar do nome do Senhor, mas a todo momento que eu pensava isso, a mensagem de Deus dentro de mim se tornava em meu coração como um fogo que ardia dentro de mim e não me deixava parar. Eu não sei se você por acaso chegou aqui nessa noite, triste, desanimado, não sei quais são os problemas, mas em nome do Senhor Jesus, o segundo ponto aqui para a sua reflexão nessa noite é o seguinte, que o fogo que arde no seu coração, que o fogo que está encerrado no seu peito, esse fogo movido pela palavra do Senhor, não permita que você pare de se mobilizar pela causa de missões, não permita que você pare de se mobilizar pela causa do Evangelho. Ah, mas eu estou desanimado. Ah, mas eu estou triste. Ah, mas eu não consigo enxergar o Senhor me abençoando. Jeremias falou, não vou mais falar do seu nome, mas a todo momento que ele pensava, não vou mais profetizar, não vou mais pregar, essa mensagem queimava dentro dele e não deixava ele parar. Ouça isso aqui, ó, fogo encerrado no peito, como diz lá o versículo, fala de uma expressão que no contexto bíblico e espiritual pode ser interpretado como a existência de uma força interior, uma chama ardente que não pode ser reprimida ou ignorada. Ou seja, por mais que você tente, por mais que você pense em parar, essa presença do Senhor dentro do seu ser, esse Espírito Santo que habita dentro de você, não deixa você parar, não deixa você desanimar. Amém ou não amém? Então, que o seu coração se aqueça por essa causa. E se por acaso você pensar em parar, que essa mensagem dentro de você possa arder dentro de você de uma tal forma que não permita você parar. Amém? Continuando. Atos capítulo 3. Se você quiser acompanhar aí, Atos 3, a partir do versículo 1. Mais uma pergunta, e você não precisa se manifestar. Quem aqui, por acaso, já em algum momento pensou assim, bem, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada, eu não tenho dons, eu não tenho talentos, eu não sei falar como pastor, eu não sei cantar como os irmãos aqui do Ministério de Louvor, eu não sei tocar bateria, eu não sei tocar o baixo, o violão, o teclado, eu não sei liderar, eu não tenho nada para oferecer. Não precisa se manifestar não, mas quantos aqui já pensaram assim? Ouça bem, o primeiro ponto da nossa mensagem é o seguinte, olha, que o seu coração possa ser aquecido por missões. O segundo ponto é o seguinte, se você parar e por acaso desanimar, se sentir iludido, que essa mensagem dentro de você aqueça de tal forma que não permita você parar.
E o terceiro ponto agora é para você que por acaso você pensa assim, olha, eu não tenho como ajudar, eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial, eu não tenho um dom, eu não tenho um talento, eu não tenho nada para oferecer. Ouça com atenção aí, acompanhe na sua Bíblia. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3h da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele o olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, ouça com atenção: não possuo nem prata, não possuo nem ouro, mas isso que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você crê nessa palavra, em nome de Jesus? No século I, olha só, no século I, você já vai ver Jesus convocando os seus seguidores da seguinte forma, olha só o que Jesus falava. Então Jesus disse: se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse siga-me não era apenas para poder se tornar um religioso, esse siga-me era para se tornar um discípulo, alguém que aprenderia com o mestre, alguém que daria continuidade quando o seu mestre não estaria mais aqui. Ou seja, Jesus, quando estava dizendo, olha, toma a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, aprendam de mim, porque vai ter uma hora que eu não vou estar mais aqui, e vocês precisam continuar fazendo essa obra, continuar fazendo missões. E Pedro e João, eles dão um exemplo para nós, que é o seguinte: aquele moço estava lá na porta do templo, esperando uma esmola, e Pedro e João falou o quê? Olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas isso é o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta aí, anda. Você crê nisso? Que o Senhor já te capacitou para poder servir a essa obra? Você crê que o Senhor já te deu capacidade para participar de missões? Você crê que o Senhor já te capacitou de dons e talentos para poder servir na igreja, para servir nos ministérios, para servir em missões? Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei cantar. Ah, mas eu não sei liderar. Ei, Ele já te capacitou. E eu fico pensando assim, olha, o que Pedro tinha quando ele falou assim, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas isso eu te dou. O que é o isso eu te dou que ele está transmitindo para aquele homem, fez aquele homem ser curado? Não sei se você lembra, mas eu quero ler com você aqui rapidamente, assim, ó, João 20, 21, Jesus, antes de voltar para o céu, vai dizer assim, olha, Jesus outras vezes disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isso, soprou-lhes e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Ou seja, recebei a capacidade que vocês precisam para continuar fazendo essa obra. Recebei a capacidade que vocês precisam para continuar fazendo missões. Não tenho prata, não tenho ouro, mas isso que eu tenho, ou seja, Jesus, o Espírito Santo, a sua capacidade, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você crê nisso, em nome de Jesus? Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas você tem capacidade, habilidade, dons e talentos para ser útil na obra do Senhor. Ah, eu não sei cantar, mas sabe abraçar. Ah, eu não sei liderar, mas sabe varrer. Ah, eu não sei cantar, eu não sei pastorear. Ah, mas sabe recepcionar. Ah, eu não sei falar direito. Ah, mas sabe dar um folheto lá na hora do evangelismo. Ah, eu não sei como que eu canto bonito lá no coro, mas sabe vir aqui e ajudar a manter o templo, ajudar a contribuir, ajudar a orar, ajudar a jejuar. Você tem capacidade, dons, talentos e habilidades para servir em missões. Amém ou não amém? Aleluia. Tem um louvor, já foi cantado aqui no começo, até que ele venha, né? E um trecho do louvor diz assim, ó: o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Pergunta para nós fecharmos, já estamos fechando. O que nós podemos ser na vida de alguém? O que você pode ser na vida de alguém, hein? Você já parou para pensar nisso? Nós estamos aqui hoje, todos nós. O que você pode ser na vida de alguém? A importância que eu e que você temos na vida do outro.
Essa resposta é você mesmo. Só depende de nós. E Ele está dizendo para você aqui nessa noite, você tem capacidade sim. E para fechar, vamos completar a missão. E essa missão é até quando? Até que Ele venha. Para fechar, eu gostaria de ler aqui um texto que diz assim, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, ele disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja, e fixando no caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. O que Jesus está querendo dizer com esse está consumado? A minha missão está completa. O que eu tinha que fazer, eu já concluí, está consumado. Já vim, já ensinei, já preparei os discípulos, já sofri, já fui oferecido como sacrifício. A minha missão está concluída, ou seja, a missão de Jesus está consumada. E a nossa missão? A nossa missão ainda não está concluída, a nossa missão ainda não acabou. Ouça com atenção, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço e outras maiores. E o texto que está no nosso boletim, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. A missão que o Senhor Jesus veio para realizar na face da terra, está consumada, foi concluída. Mas eu quero que você entenda uma coisa, a minha missão, a sua missão ainda não está concluída. Eu tenho 38 anos, talvez você tenha 48, 58, não interessa a idade, interessa que a sua missão ainda não está concluída. Vá por todo mundo e pregue, vá por todo mundo e faça discípulos, aonde você está, na sua casa, no colégio, na faculdade, na vizinhança, vá. E para fechar, tem um versículo que Paulo vai nos ensinar, que diz assim, porque todas as vezes que comeste este pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até quando? Até que Ele... Vamos colocar de pé, vamos orar nessa noite em nome de Jesus? Gostaria de orar e pedir ao Senhor para que Ele possa abençoar a sua vida, abençoar esse trabalho aqui, esse ministério de missões, e nos fazer entender o que foi dito aqui nessa noite. Toda vez que você ouvir falar sobre os adotantes, sobre os missionários, homens, mulheres, que estão muitas das vezes doando a sua própria vida. Toda vez que você ouvir falar do evangelismo, eu lembrei aqui agora também do evangelismo que teve agora, deve ter umas 2 semanas também, foi um trabalho muito bom que nós fizemos aqui, andando pelas ruas do bairro, pregando, orando. Toda vez que você ouvir falar desse trabalho, que o seu coração possa se entusiasmar com essa obra. E se você já está aqui trabalhando há muitos anos e está desanimado, parado, que essa mensagem, que essa palavra possa aquecer dentro do seu coração e não deixar você parar. E se você por acaso pensar, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, lembra disso. Você pode não ter prata, você não pode ter ouro, mas você tem o Senhor, você tem a capacidade do Espírito Santo para fazer essa obra. Vamos completar a missão até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Amado Deus, bom é estarmos na Tua casa, bom é ouvirmos a Tua palavra. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, acerca daquilo que acabou de ser pregado. Muitas das vezes nós estamos envolvidos com os nossos afazeres, com nossos assuntos, e ouvimos falar de missões, ó Pai, e ficamos indiferentes, não participamos, não nos envolvemos, e não percebemos, ó Deus, que esse é um grande privilégio que nós temos, ó Deus, de servir a Tua casa, de servir a Tua obra, de participar de missões. Então o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, é isso, ó Pai. Aquece o nosso coração, ó Deus, e que toda vez que nós ouvimos falar de missões mundiais, missões estaduais, evangelismo, ó Pai, anunciar a Tua palavra, anunciar o Teu reino, que nós possamos nos entusiasmar, que o nosso coração possa se aquecer, ó Deus. O Senhor conhece, ó Deus, cada um de nós que estamos aqui, e quantas das vezes nessa caminhada nós também cansamos, somos seres humanos, ó Pai, nos entristecemos, nos frustramos, ó Pai, mas se por acaso no meio dessa caminhada
pensarmos o mesmo que o profeta Jeremias pensou e dizer: não vou mais pregar, não vou mais participar de missões, não vou mais para a tua casa. Ó Deus, que essa palavra que nos alcançou, que essa palavra que está dentro do nosso coração, possa arder, ó Deus, possa queimar no nosso ser, e não permitir a nossa parada, não permitir o nosso desânimo, ó Deus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, cada um que está aqui, ó Deus, tem uma habilidade, cada um que tem aqui, ó Pai, tem um talento, tem uma forma de contribuir, seja orando, seja, Senhor, doando, ó Deus, seja, meu Pai, indo, ó Pai, seja, Senhor, fazendo da forma como o Senhor capacitou cada um. Mas quantas das vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos: não tenho nada para oferecer. Mas eu lembro, ó Pai, eu olho para a Tua palavra e vejo isso, ó Deus. Pedro e João não tinham prata, não tinham ouro, ó Deus, mas eles tinham o Espírito Santo, a capacidade que o Senhor deu, e eles puderam, ó Pai, abençoar a vida daquele homem. E eu tenho a certeza que cada um de nós que está aqui nessa noite, ó Pai, tem capacidade dada pelo Senhor para servir, para ajudar com missões. Abençoa a vida dos adotantes, abençoa a vida dos missionários, abençoa a vida daqueles que já estão lá, Deus, na obra, na linha de frente. Nós estamos aqui orando, jejuando, doando, ó Pai, para que nós possamos manter, ó Deus, a promoção do Teu Evangelho em nome de Jesus. Deus, nós temos uma missão para completar. O Senhor Jesus já completou a missão, o Senhor Jesus já consumou a sua missão, mas nós ainda não terminamos a nossa missão. Por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos até o dia que o Senhor quiser, ó Pai, nos dê vida e saúde, para completarmos a obra, para completarmos a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos, e que essa palavra produza resultados na vida de cada um de nós. É assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém.